Hugo Andrade descia as escadas de mármore do grande salão onde acabara de participar de um evento de gala. O glamour ao seu redor pouco lhe chamava a atenção. O burburinho das vozes, os flashes incessantes dos fotógrafos e as conversas triviais com empresários e políticos de São Paulo e do Rio de Janeiro eram apenas ruídos distantes. Hugo não era mais o jovem apaixonado que se encantava com festas e com o alto círculo social que o cercava. Ele era agora um homem de meia-idade, com um semblante sério, que há muito deixara de lado o prazer desses eventos. Ao sair do prédio, respirou fundo o ar fresco da noite carioca e olhou para a praça do outro lado da rua. A luz suave dos postes iluminava parcialmente o local, dando-lhe um ar nostálgico. Ele caminhou até lá, com a intenção de espairecer um pouco, em busca de alguns minutos de tranquilidade em meio ao caos urbano. Na praça, os vendedores ambulantes organizavam suas bancas improvisadas, com flores, artesanatos e pequenos souvenirs. O movimento era calmo, e as poucas pessoas que circulavam pareciam imersas em suas próprias vidas. Foi então que ele a viu, entre os vendedores, uma mulher de cabelos castanhos escuros, presos de maneira despretensiosa. Estava parada com um buquê de flores nas mãos. Oferecendo-o aos poucos transeuntes que passavam, Hugo congelou no lugar. A mulher à sua frente tinha o rosto de Bettina, o mesmo rosto que ele não via há mais de 2 décadas, desde o trágico acidente que, segundo todos, a levara de sua vida para sempre. Ele sentiu o peito apertar e o coração disparar de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Seria possível? Ele esfregou os olhos, buscando um resquício de racionalidade. Era tarde. Ele estava cansado, e sua mente podia estar lhe pregando uma peça. Mas a mulher continuava ali, com o mesmo ar tranquilo e o leve sorriso de lado que ele conhecia tão bem. O coração de Hugo martelava no peito. E ele se sentiu transportado para o passado, para um tempo em que sua vida fazia sentido, e era plena de amor e de esperança. Incitado pelo impulso, Hugo atravessou a rua e caminhou em direção à mulher. Quanto mais se aproximava, mais certeza ele tinha de que aquela mulher era idêntica a Bettina, como uma visão saída diretamente de suas lembranças mais queridas e dolorosas. Quando ele finalmente parou à sua frente, os olhos dela encontraram os dele, e Hugo sentiu um misto de esperança e receio, como se o mundo ao redor tivesse parado. Com licença, ele murmurou, quase sem voz. Eu conheço você. A mulher o olhou surpresa, com uma expressão confusa e ligeiramente desconfortável. Seus olhos se estreitaram, tentando decifrar o homem bem vestido que estava parado à sua frente, encarando-a com uma intensidade que a fazia se sentir exposta. Desculpe, senhor, mas acho que não nos conhecemos, respondeu ela, com um leve sotaque carioca, a voz suave e um tanto insegura. Talvez o senhor esteja me confundindo com outra pessoa. Hugo absorveu cada palavra e seu coração apertou ao ouvir aquela voz familiar. Embora houvesse algo de diferente, algo ligeiramente distante. Ele inspirou fundo, lutando para manter o controle das emoções. Ela parecia tão real, tão presente, mas ao mesmo tempo inacessível. Seu nome? Ele continuou, hesitante, com uma pontada de esperança. É Bettina. A mulher franziu a testa, claramente surpresa com a pergunta. Não, meu nome é Luísa. A resposta foi como um choque para Hugo, que recuou um passo. Luísa. Não era Bettina, mas como podia ser tão parecida com ela? A semelhança era perturbadora, e ele sentiu uma onda de frustração e confusão tomar conta de si. Seus olhos não conseguiam desviar daquela mulher, mesmo com a revelação de que ela era alguém diferente. Mas algo em seu interior resistia em acreditar que aquela fosse uma mera coincidência. Desculpe, eu acho que fiz confusão. Ele balbuciou, quase envergonhado. É que você se parece tanto com alguém que eu conheci? Luísa pareceu relaxar ligeiramente, mas ainda o observava com cautela. Talvez. Dizem que todo mundo tem um sósia por aí, né? Ela riu nervosa, mas o som não carregava a mesma leveza que Bettina possuía. Hugo sentiu-se ainda mais confuso. Luísa começou a se afastar,
segurando as flores e lançando um último olhar intrigado para ele, antes de seguir para o outro lado da praça, misturando-se novamente entre os vendedores. Hugo ficou parado ali, vendo-a se distanciar. Sentindo-se como se acabasse de perder algo muito importante, ele mal percebeu as horas passando enquanto continuava ali, imóvel, com os pensamentos girando em sua mente. Seria realmente possível que Bettina estivesse viva? E se sim, como ela poderia ter se tornado essa mulher, aparentemente tão distante de tudo que ele conhecia? Naquela noite, Hugo voltou ao hotel em estado de choque. A imagem de Luísa estava cravada em sua mente, e a possibilidade de reencontrar Bettina, de alguma forma, o enchia de perguntas e expectativas. A lembrança dela era tudo que ele tinha do amor verdadeiro, o amor que jamais fora capaz de substituir. Algo dentro dele dizia que ele precisava descobrir quem era essa mulher, mesmo que para isso precisasse reviver todo o passado que tanto tentou enterrar. Na manhã seguinte, decidido a seguir as pistas, Hugo elaborou um plano. Ele não poderia descansar enquanto não soubesse toda a verdade sobre Luísa. Se havia uma chance de que seu amor ainda estivesse vivo, ele estava disposto a qualquer coisa para descobrir. Hugo passou a manhã inteira com a imagem de Luísa gravada em sua mente. A semelhança dela com Bettina era mais do que perturbadora. Era quase sobrenatural. Cada detalhe daquele breve encontro permanecia vívido em sua memória, como se estivesse revivendo o passado a cada segundo. Ele não conseguia desviar seus pensamentos daquele rosto, dos gestos sutis dela, do modo como segurava as flores, e até da maneira hesitante com que o encarou. Era como se estivesse diante de uma visão, algo tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. Ao retornar para seu escritório em São Paulo, o rosto de Luísa ainda pairava em sua mente, despertando memórias que ele acreditava estarem enterradas. Sem perder tempo, decidiu tomar uma atitude mais prática. Com a frieza e a objetividade que sempre o caracterizaram nos negócios, ligou para Eduardo, um antigo amigo e investigador particular de confiança. Eduardo era um homem discreto e competente, conhecido por sua capacidade de descobrir qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Eduardo, preciso que faça uma investigação completa sobre uma pessoa, disse Hugo, tentando esconder a ansiedade na voz. O nome dela é Luísa. Quero saber de onde ela veio, quem são seus familiares, onde mora, tudo. Eduardo percebeu o tom de urgência na voz do amigo, mas sem questionar, respondeu prontamente. Pode deixar, Hugo. Vou começar a trabalhar nisso imediatamente, até o final do dia. Devo ter algumas informações preliminares. Desligando a ligação, Hugo sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Confiava plenamente em Eduardo e sabia que, se alguém poderia descobrir o passado de Luísa, era ele. Mesmo assim, o tempo parecia não passar enquanto esperava pelo retorno do investigador. Ele se pegava andando de um lado para o outro, quase incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. Algo incomum para alguém com seu controle e disciplina, quando finalmente o telefone tocou. No final da tarde, Hugo atendeu imediatamente. Hugo, tenho algumas informações preliminares, começou Eduardo, com o tom profissional e direto de sempre. A mulher que você viu realmente se chama Luísa. Ela mora em um pequeno apartamento na zona norte do Rio de Janeiro e trabalha vendendo flores em praças e eventos. Não tem registros anteriores de emprego fixo, mas parece viver de maneira bastante simples. Hugo franziu a testa. Aquilo apenas confirmava o que ele já suspeitava. Luísa levava uma vida modesta e discreta, bem diferente da vida que Bettina teria levado, caso o acidente não tivesse ocorrido. E quanto ao passado dela? Hugo perguntou, com a voz tensa. Eduardo fez uma pausa antes de responder, como se estivesse organizando as palavras. Essa é a parte estranha, Hugo. Não há praticamente nada registrado sobre o passado dela. Os documentos que temos começam há cerca de 15 anos. Antes disso, é como se ela não existisse. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum registro de infância ou juventude. Nada. A revelação fez Hugo se sentar, sentindo o peso da informação, como uma pessoa poderia simplesmente não existir antes de certa data, mesmo que Luísa não fosse Bettina. Algo naquele mistério parecia exigir uma explicação. Ele precisava entender quem era aquela mulher que carregava a imagem de seu grande amor. Continue investigando, Eduardo. Quero saber de onde ela veio e como ela chegou ao Rio.
não importa o que custe. Ao desligar, Hugo se deu conta de que estava mais envolvido do que jamais admitiria. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez aquela mulher fosse apenas uma sósia, uma lembrança viva de Bettina. Mas, para ele, isso era mais do que uma possibilidade remota. A imagem de Luísa não o deixava em paz, como se fosse um chamado do destino, uma segunda chance de confrontar a verdade, e quem sabe, de se libertar do passado. Nos dias seguintes, Hugo dedicou-se ao trabalho com afinco, mas sempre que tinha uma pausa, seus pensamentos voltavam para Luísa. Ele se perguntava como poderia se aproximar dela sem assustá-la, como poderia entender mais sobre quem ela realmente era sem levantar suspeitas. Embora fosse acostumado a lidar com negócios complexos e situações de alta pressão, algo naquela situação parecia delicado demais para ser abordado com a mesma frieza que aplicava nos negócios. Foi então que teve uma ideia. Voltaria ao Rio de Janeiro, mas desta vez disfarçado, para observar Luísa de longe e tentar entender mais sobre sua rotina e personalidade, com roupas mais simples, sem o terno caro e a postura formal que o caracterizavam. Dirigiu-se novamente à praça onde a havia visto pela primeira vez. A ideia era observar seus movimentos e tentar captar qualquer detalhe que pudesse lhe dar pistas sobre o mistério que a envolvia. Chegando à praça, Hugo avistou Luísa ao longe. Ela estava em seu local habitual, organizando as flores com um cuidado e uma serenidade que o emocionaram. Ele sentiu um aperto no peito ao vê-la. A sensação nostálgica de um passado que voltava à tona, trazendo consigo tanto alegria quanto dor. Decidiu aproximar-se devagar, comprando um buquê de flores como qualquer outro cliente. Ao se aproximar, a reconheceu mais uma vez nos gestos, nos movimentos suaves de suas mãos ao oferecer as flores, no sorriso tímido que ela dava aos passantes. Era impossível negar a conexão que sentia, o laço inexplicável que o atraía para aquela mulher. Era quase como se Bettina estivesse ali, de alguma forma. "Boa tarde, senhora. Vou levar essas flores", disse ele, a voz baixa, tentando disfarçar a emoção. "Boa tarde, senhor. Espero que goste das flores", respondeu ela, sem reconhecê-lo, mas com a mesma gentileza que ele lembrava de Bettina. Hugo pegou o buquê e se afastou, mas continuou observando-a de longe, enquanto ela seguia com seu trabalho. Ele percebeu que Luísa parecia carregar uma tristeza discreta, um vazio que era visível em seus gestos e olhares. Aquilo o tocou de uma maneira inexplicável, como se ele estivesse redescobrindo o amor que acreditava perdido. Ao final do dia, ele retornou ao hotel com uma certeza. Aquela busca estava apenas começando, e ele estava disposto a seguir cada pista até o fim, não importa o que fosse necessário para entender o que havia acontecido com Bettina, ou Luísa. Afinal, algo dentro dele dizia que o destino lhe oferecia uma nova oportunidade de reencontrar o amor que jamais pôde esquecer. Os dias seguintes foram uma mescla de espera ansiosa e vigilância discreta. Hugo mantinha contato com Eduardo, que continuava a investigar os mínimos detalhes sobre Luísa. No entanto, mesmo com toda a experiência e habilidades do investigador, as informações sobre ela continuavam escassas e desconexas. Era como se o passado de Luísa tivesse sido apagado ou escondido propositalmente. A situação toda começava a parecer cada vez mais surreal e misteriosa. Mas Hugo estava determinado a seguir em frente. Independentemente dos obstáculos, para ele, a única maneira de entender quem realmente era aquela mulher era se aproximando dela pessoalmente. Ele precisava sentir que a conhecia, precisava observar suas reações, gestos e ouvir a maneira como ela falava. Então, em mais uma de suas viagens ao Rio, decidiu fazer uma abordagem mais direta, aproveitando a confiança inicial que havia construído durante o último encontro. Ele esperou até o final do expediente de Luísa, quando ela já recolhia as poucas flores restantes. Aproximou-se dela com o mesmo semblante sério, mas desta vez com um sorriso leve. Na esperança de parecer mais amigável, "Boa noite, Luísa. Lembra-se de mim?", perguntou, tentando controlar a ansiedade que sentia. Ela o olhou, um pouco surpresa, mas logo reconheceu o rosto familiar. Havia uma leve tensão em seus olhos, mas ela parecia tentar esconder o desconforto com um sorriso tímido. "Ah, sim. O senhor que comprou flores outro dia, certo?",
respondeu um pouco hesitante. Exatamente. Na verdade, eu queria agradecer pela gentileza. Aquelas flores foram um presente. E a pessoa adorou. Luísa sorriu, um pouco mais à vontade. Fico feliz que tenham gostado. Eu sempre tento escolher as flores com cuidado. Hugo observou a delicadeza com que ela falava, quase como se estivesse compartilhando um segredo. Ele hesitou por um segundo, antes de fazer a pergunta que realmente queria. Posso lhe oferecer um café? Gostaria de conhecer um pouco mais sobre você. Se não se importar. Ela pareceu surpresa com o convite. Mas após pensar por alguns instantes, concordou com um aceno de cabeça, talvez por conta de sua vida simples e solitária. A ideia de um café com alguém que demonstrava interesse genuíno em conhecê-la fosse uma novidade bem-vinda. Eles caminharam até um pequeno café nas proximidades, onde se sentaram em uma mesa perto da janela. Hugo fez questão de observar cada detalhe, a maneira como Luísa mexia no cabelo, o jeito que segurava a xícara e até mesmo os olhares furtivos que lançava para ele, como se tentasse decifrar suas intenções. A conversa começou de maneira leve. Ele perguntou sobre o trabalho dela, onde comprava as flores, como havia começado com o comércio ambulante. Luísa respondeu com simplicidade e humildade, revelando que levava aquela vida há anos. Comentou que não tinha muitas lembranças de sua infância e que, basicamente, crescera sozinha, dependendo apenas de si mesma para sobreviver. A história dela, cheia de lacunas, intrigou ainda mais Hugo. Ele tentava fazer perguntas sobre o passado, mas Luísa sempre parecia contornar o assunto, como se houvesse algo que ela mesma não compreendesse ou simplesmente não quisesse lembrar. Em um dado momento, Hugo sentiu que a frustração estava transparecendo em sua expressão. Aquela conversa, por mais agradável que fosse, parecia lhe dar mais perguntas do que respostas. Ele então tentou mudar o tom e abriu um pouco mais sobre si mesmo, na esperança de que isso pudesse deixá-la mais confortável. Sabe, Luísa, eu também tenho meu passado. Complicado. Perdi alguém muito especial há muitos anos e acho que nunca superei de verdade. Ver você me fez reviver muitas coisas que achei que estavam enterradas. Ela o encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que ele realmente queria dizer. Então, com um leve sorriso de empatia, respondeu: acho que todos carregamos algo do passado. Né? Às vezes, nem entendemos direito o que sentimos. Só sabemos que algo nos acompanha. Aquelas palavras simples tocaram Hugo profundamente. Ele viu em Luísa um olhar que parecia saber exatamente o que era viver com um peso no coração. Talvez ela realmente não soubesse quem era ou o que seu passado escondia. Mas de alguma forma, aquele olhar lhe transmitia uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Enquanto o café esfriava nas xícaras, Hugo percebeu que, apesar de não ter as respostas que procurava, havia algo especial naquele momento. Era como se aquela noite fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele vinha tentando montar há mais de 2 décadas. Decidiu então que continuaria por perto, que tentaria ganhar a confiança dela de forma gradual, sem pressão, ao final da noite. Ao deixá-la perto de sua casa, ele se despediu com uma gentileza que raramente demonstrava. Obrigado pelo café, Luísa. Espero que possamos repetir um dia. Ela sorriu de volta, um pouco envergonhada. Eu também gostei. É raro ter companhia, especialmente alguém que realmente escute. Hugo assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Enquanto observava Luísa entrar no prédio simples onde morava, ele soube que estava cada vez mais envolvido. Aquela mulher, independente de ser ou não Bettina, havia despertado nele uma sensação que ele pensou ter perdido para sempre. A partir daquele momento, ele sabia que voltaria a vê-la, e que, de alguma forma, sua vida jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, Hugo fez questão de manter contato frequente com Luísa, discretamente. Passava pela praça para comprar flores ou convidá-la para um café rápido no final do dia. Ele se esforçava para não pressioná-la, mantendo as conversas leves e as perguntas sutis. No entanto, não conseguia esconder a ansiedade de descobrir mais sobre o passado dela, esperando, talvez, que a presença constante o ajudasse a despertar algo que ela pudesse ter esquecido em um desses encontros. Enquanto estavam sentados em um pequeno café, Hugo percebeu que Luísa estava mais introspectiva que de costume. Seus olhos fixavam-se na xícara de café,
e ela parecia imersa em pensamentos. Ele hesitou antes de perguntar, mas a curiosidade e a preocupação falaram mais alto. Luísa, está tudo bem? Ele perguntou. Tentando soar casual, ela ergueu o olhar, visivelmente surpresa pela pergunta, como se tivesse sido tirada de um devaneio. Ah, sim, estou bem. É só que... Ela fez uma pausa, como se ponderasse sobre o que diria. Ultimamente tenho sentido algumas coisas estranhas, como se fossem memórias. Mas elas são confusas, como imagens borradas. Hugo tentou manter a expressão neutra, mas seu coração acelerou ao ouvir aquilo. Seria possível que ela estivesse começando a se lembrar? Ele sabia que precisava abordar o assunto com delicadeza, para não assustá-la ou provocar alguma resistência. Memórias? Ele incentivou, fingindo surpresa. Que tipo de coisas você tem lembrado? Luísa suspirou, parecendo aliviada por poder compartilhar aquele incômodo. São apenas fragmentos, flashes de lugares, sensações. Algumas vezes, sinto como se estivesse em uma casa grande, cheia de luz, ou vejo jardins. Um balanço de madeira. Ela pausou, como se estivesse tentando buscar mais detalhes. E eu não sei explicar, mas sinto uma tristeza profunda nesses momentos, como se algo importante estivesse faltando. Hugo se segurou para não reagir de forma mais intensa. Sabia que aquele era um passo importante. Uma pequena brecha na amnésia de Luísa, mas não queria forçá-la a lembrar algo para o qual ainda não estivesse preparada. Deve ser difícil lidar com isso, disse ele com suavidade. Talvez sejam memórias de algo que você viveu na infância. Ela deu de ombros, ainda pensativa. Pode ser. Ou talvez minha mente esteja apenas inventando essas coisas. Às vezes me pergunto se essas imagens significam algo ou se são apenas ilusões. Hugo se inclinou um pouco para a frente, fixando os olhos nos dela. Acredito que nossas memórias nunca são inventadas por completo, Luísa. Muitas vezes, elas vêm à tona de maneiras inesperadas, como se quisessem nos contar algo importante. Ela o olhou com uma expressão séria, refletindo sobre aquelas palavras, pela primeira vez. Hugo sentiu que estava perto de algo, de uma conexão real com Bettina. Sabia que não podia ter certeza ainda, mas a intuição lhe dizia que estava no caminho certo. Ao fim do café, Hugo a acompanhou até a praça novamente. Quando se despediram, ele notou que Luísa parecia mais serena, como se falar sobre aquelas memórias fragmentadas tivesse aliviado um peso. Hugo, por outro lado, sentia-se ainda mais determinado a desvendar o passado dela, mais convencido de que estava próximo de descobrir a verdade. No dia seguinte, sem perder tempo, ele contatou Eduardo para relatar o que havia descoberto. Pediu que o investigador aprofundasse a pesquisa em busca de qualquer ligação entre Luísa e Bettina, mesmo que fosse algo mínimo, que pudesse confirmar ou desmentir suas suspeitas. Eduardo concordou, mas alertou Hugo de que não havia muitas pistas sobre o passado de Luísa e que a investigação seria complicada. Enquanto aguardava os resultados, Hugo continuou a se encontrar com Luísa, em cada novo encontro. Tentava guiá-la com cuidado, incentivando-a a compartilhar o que se lembrava, mas sem fazer perguntas diretas sobre Bettina, ou sobre o passado que ele acreditava que ela tinha. Aos poucos, Luísa parecia se sentir mais confortável, compartilhando detalhes que, para ele, se tornavam cada vez mais valiosos. Em um desses dias, enquanto caminhavam por um parque, ela parou de repente, olhando para uma antiga fonte de pedra que jorrava água cristalina. Seus olhos se fixaram na fonte, e Hugo percebeu que ela estava em um estado quase hipnótico. Eu acho que já estive em um lugar assim antes, sussurrou Luísa, sem tirar os olhos da fonte. Me lembro de uma fonte, e de um homem. Ele sempre me esperava perto de uma fonte parecida com essa. Hugo sentiu uma pontada de emoção. Quase podia ver a cena que ela descrevia, a si mesmo e a Bettina no passado, próximos de uma fonte semelhante, em uma época que ele guardava com carinho, como se fosse um tesouro secreto. Deve ter sido uma lembrança importante para você, disse ele contendo a emoção. Luísa assentiu, mas seu rosto se contraiu em um misto de confusão e dor. Sim, mas toda vez que tento me lembrar mais, sinto um vazio, como se algo estivesse me impedindo de ver o que realmente aconteceu. Hugo soube naquele momento que estava mais próximo de descobrir a verdade do que jamais estivera.
As lembranças de Luísa, embora fragmentadas e dolorosas, eram uma prova de que o passado não estava perdido. Ele prometeu a si mesmo que continuaria ao lado dela, ajudando-a a relembrar, peça por peça, até que o quebra-cabeça estivesse completo. Hugo não conseguia pensar em outra coisa. Cada detalhe das lembranças fragmentadas que Luísa compartilhara o fazia sentir que estava ainda mais próximo da verdade. Aqueles flashes de memórias e a nostalgia que ela sentia ao ver certos lugares ou objetos eram indícios que reforçavam suas suspeitas de que Luísa poderia, de fato, ser Bettina. Contudo, ele sabia que para confirmar tudo aquilo, precisaria de provas concretas, algo que fosse além de intuições e semelhanças. Em busca de respostas, Hugo contatou novamente Eduardo, seu fiel investigador, pedindo que intensificasse a pesquisa. Ele sabia que, mesmo com as dificuldades de acesso ao passado de Luísa, era essencial esgotar todas as possibilidades. Eduardo, preciso que vá ainda mais fundo, disse Hugo em tom urgente. Procure registros hospitalares, documentos antigos, qualquer coisa que possa ligar Bettina a essa mulher. Hugo, você sabe que não é fácil, respondeu Eduardo, com uma sinceridade que era típica dele. Mas entendo a importância disso para você. Vou seguir investigando. Hugo agradeceu, desligou o telefone e suspirou, sentindo o peso daquela espera. Sabia que deveria se manter paciente, mas a ansiedade era como uma chama ardendo em seu peito. Cada dia sem respostas parecia uma eternidade, e a cada encontro com Luísa, sua esperança se tornava uma mistura perigosa de expectativa e medo. Alguns dias depois, Hugo foi surpreendido por uma ligação de Eduardo. Hugo, eu consegui algo, anunciou o investigador, com uma certa apreensão. Acredito que temos uma pista relevante sobre Bettina. O coração de Hugo disparou. Ele mal conseguia organizar os pensamentos enquanto ouvia Eduardo explicar os detalhes do que descobrira. Após vasculhar registros médicos antigos de hospitais no Rio de Janeiro, encontrei um arquivo sobre uma mulher que foi internada cerca de 25 anos atrás. Após um acidente grave, ela estava inconsciente e foi identificada apenas como uma paciente sem nome, sem documentos, e com sérias lesões que afetaram sua memória. Depois de alguns meses de tratamento, essa mulher desapareceu do hospital, aparentemente sem deixar rastros. E o que isso tem a ver com Bettina? Hugo perguntou, sentindo o nervosismo aumentar. Eu consegui uma descrição física dessa paciente e, para minha surpresa, ela coincide perfeitamente com a descrição de Bettina na época. Além disso, o acidente ocorreu em circunstâncias semelhantes ao que você descreveu. Hugo ficou em silêncio, processando aquela informação. Ele se lembrava bem do acidente de Bettina. Ou melhor, do que ele havia sido informado na época. Que ela não resistira. Mas agora, com essa descoberta, tudo parecia indicar que o acidente havia sido algo muito mais complexo. Hugo, tem mais uma coisa, continuou Eduardo com a voz séria. O acidente que levou essa mulher ao hospital foi investigado na época, e havia uma suspeita de que ele poderia não ter sido uma simples fatalidade. E aqui está a parte mais estranha. Um dos nomes mencionados nos registros era o de seu pai. As palavras de Eduardo caíram como uma pedra no peito de Hugo. A ideia de que seu pai pudesse estar envolvido naquela tragédia era difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Ele sabia que seu pai sempre fora contra o relacionamento dele com Bettina. No entanto, a possibilidade de que ele tivesse algo a ver com o acidente era algo que ele nunca havia considerado. Está me dizendo que meu pai pode ter causado o acidente de Bettina, sussurrou Hugo, ainda tentando absorver o choque. Ainda não temos provas definitivas, mas a investigação na época foi misteriosamente arquivada. Como se alguém tivesse interesse em enterrar o caso, eu diria que há motivos suficientes para acreditar que seu pai pode ter, de alguma forma, manipulado as circunstâncias para afastar Bettina. Hugo sentiu um turbilhão de emoções. A raiva e a tristeza se misturavam enquanto ele se perguntava até onde seu pai estaria disposto a ir para controlar sua vida. Pensar que o homem a quem devia tanto poderia ter destruído o grande amor de sua vida o deixava devastado. No entanto, ao mesmo tempo, algo dentro dele se inflamava, uma determinação quase vingativa de descobrir toda a verdade e, finalmente,
Confrontar o passado, com o coração pesado, Hugo desligou a ligação. Já ciente do que faria a seguir, sabia que precisaria confrontar o pai, mas não sem antes ter certeza absoluta de cada detalhe, de cada informação que Eduardo pudesse obter. Se seu pai realmente fora responsável pelo que aconteceu com Bettina, ele não permitiria que aquele segredo continuasse enterrado. Nos dias que seguiram, Hugo manteve contato com Eduardo, que intensificou a investigação para reunir as últimas peças do quebra-cabeça. Ele sabia que, ao enfrentar seu pai, precisava ter provas sólidas, algo que fosse incontestável, por mais que soubesse que aquele confronto estava próximo. Hugo ainda precisaria ver Luísa. Ela era a âncora que o mantinha firme em meio a todas as descobertas. A única presença que, apesar do mistério e da incerteza, trazia-lhe um pouco de paz. Ele marcou um encontro com ela, e enquanto caminhavam pela cidade, ele a observava com um misto de carinho e dor. Sabia que, ao contar o que descobrira, a vida de ambos mudaria para sempre, mas estava pronto para enfrentar o que fosse necessário, contanto que a verdade viesse à tona, e com ela, a chance de recomeçar. A cada encontro, Hugo sentia que seu vínculo com Luísa se tornava mais intenso, embora as dúvidas ainda rondassem sua mente. Ele agora estava convencido de que precisava contar a ela tudo o que descobrira. Sabia que, assim que revelasse as suspeitas sobre o acidente, algo mudaria entre eles para sempre. Mas, para que pudessem seguir em frente, era essencial que ela soubesse a verdade, ou pelo menos uma parte dela. Em um dia ensolarado, convidou-a para um passeio pelo jardim botânico. Luísa aceitou com um sorriso tímido, como se a ideia de passar aquele tempo ao ar livre ao lado dele fosse um bem-vindo alívio de sua rotina. Enquanto caminhavam entre as árvores e as flores, Hugo buscava as palavras certas, a melhor forma de abordar o assunto. Não queria assustá-la ou sobrecarregá-la, mas também não podia mais manter aquilo em segredo. Luísa, há algo que eu preciso contar, disse ele, enquanto paravam próximo a uma fonte. Ela se virou para ele, com uma expressão tranquila, mas curiosa. Pode falar, Hugo. Ele inspirou fundo, reunindo coragem. Você se lembra daqueles fragmentos de memória que me contou? As lembranças vagas de lugares e pessoas. Ela assentiu, franzindo ligeiramente a testa, como se tentasse antecipar o que ele estava prestes a dizer. Eu comecei a investigar mais sobre isso. Ele hesitou, observando sua reação. Não quero te assustar, Luísa, mas acredito que você pode ter tido uma vida muito diferente do que se lembra. E ela franziu ainda mais a testa, confusa. Como assim, Hugo? Você acha que eu sou alguém que não me lembro de ser? Hugo assentiu devagar, os olhos presos aos dela. Sim, Luísa. Tenho motivos para acreditar que você possa ter sido uma pessoa muito importante na minha vida, alguém que eu amei profundamente. E que achei que havia perdido para sempre? A expressão dela mudou, passando da confusão para a surpresa. Hugo notou o leve tremor em suas mãos, mas continuou. Há 25 anos, eu perdi alguém muito especial. O nome dela era Bettina. E você é idêntica a ela. As semelhanças entre vocês são impressionantes. Luísa, ela deu um passo para trás, o rosto pálido, absorvendo aquelas palavras. Por um momento, ele temeu ter ido longe demais. Mas então ela murmurou. Bettina, eu não me lembro desse nome. Hugo assentiu, compreensivo. Eu sei. E não estou dizendo que você tem que se lembrar agora, mas acredito que, de alguma forma, você pode ter perdido suas lembranças. Talvez por conta de um acidente. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos no chão, como se processasse a possibilidade. Hugo sentiu a tensão no ar e esperou pacientemente que ela pudesse se adaptar àquela nova ideia. Eu sempre senti que havia algo errado, que faltava algo em mim, disse ela baixinho, quase para si mesma, como se minha vida fosse incompleta. Ele segurou sua mão, apertando-a levemente em um gesto de apoio. Talvez isso explique o que você sente, Luísa. Se você realmente for Bettina, então temos um passado juntos que foi interrompido bruscamente. Ela ergueu o olhar, os olhos marejados. E o que eu faço agora, Hugo? Como posso me lembrar de algo que não sei se vivi? Podemos descobrir isso juntos, respondeu ele, com a voz suave.
Eu vou estar ao seu lado, Luísa, e te ajudar a encontrar essas respostas, sem pressa, no seu tempo. Mas preciso que confie em mim. Ela assentiu, ainda processando tudo. Hugo sabia que aquele momento era apenas o início de uma jornada complexa, e que precisariam de paciência para lidar com cada nova descoberta. Mesmo assim, sentiu-se aliviado por finalmente ter contado a verdade e por saber que ela estava disposta a enfrentar o passado ao lado dele. Nos dias que se seguiram, Luísa pareceu mais aberta às próprias lembranças, em vez de ignorar as sensações estranhas e os flashes de memórias. Ela agora procurava analisá-los, tentando entender de onde vinham. Hugo a encorajava sempre que podia, e aos poucos, eles começaram a visitar locais que ele e Bettina frequentavam no passado. Na esperança de que isso pudesse despertar algo em Luísa certa vez, ao passearem por um parque que costumavam visitar, Luísa parou ao lado de uma árvore e, subitamente, levou a mão à cabeça, como se estivesse sentindo uma dor inesperada. Luísa, o que foi? Perguntou ele preocupado. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e quando os abriu novamente, uma lágrima escorria por seu rosto. Eu me lembro de você. Ou melhor, de um homem parecido com você. Eu me lembro de alguém me esperando aqui, de um jeito que fazia meu coração disparar. Hugo sentiu uma mistura de alívio e emoção. Finalmente, um pedaço de sua Bettina estava voltando, ainda que de forma fragmentada. Ele sabia que a jornada seria longa, mas estava determinado a seguir ao lado dela, paciente e esperançoso. Ao deixá-la em casa naquela noite, ele se despediu com um olhar cheio de carinho e confiança. Lembre-se, Luísa, estou aqui com você. Não importa o que aconteça. Ela assentiu, ainda emocionada, e entrou em casa, deixando Hugo com a certeza de que, não importava o que o futuro reservasse, ele faria tudo para protegê-la e ajudá-la a recuperar o que lhes foi roubado. A cada novo encontro, Hugo sentia que estava mais próximo de desvendar o mistério do passado de Luísa. Suas memórias estavam se tornando mais frequentes, ainda que fragmentadas e nebulosas. E, embora houvesse momentos em que ela parecia relutar em se aprofundar nelas, Hugo estava ao seu lado, apoiando-a em cada passo. Ele sentia que aquele era o momento certo para dar continuidade às investigações. Mesmo que isso significasse reviver um passado doloroso e confrontar as próprias raízes, em um dia nublado, Hugo recebeu uma ligação de Eduardo, o investigador particular, cuja voz soava mais séria do que de costume. Hugo, acho que finalmente conseguimos o que você precisava, anunciou Eduardo, com um tom que misturava cautela e urgência. Encontrei registros que comprovam uma ligação direta entre o acidente de Bettina e o seu pai. Preciso que você venha até aqui para ver os documentos pessoalmente. Hugo sentiu o coração acelerar. Aquela era a confirmação que ele esperava. E, ao mesmo tempo, temia. Se o pai realmente estivesse envolvido no acidente, isso significava que o homem a quem ele devia parte de sua vida e sucesso também era o responsável por uma tragédia que o marcou para sempre. No dia seguinte, Hugo encontrou-se com Eduardo em um pequeno escritório discreto, onde o investigador abriu uma pasta repleta de papéis. Fotografias antigas, laudos médicos e relatórios policiais compunham o cenário revelador da história que eles estavam prestes a desvendar. Aqui está o registro do acidente, Hugo, explicou Eduardo, mostrando um documento envelhecido. Veja, havia uma testemunha na época que relatou ter visto um homem discutindo com Bettina pouco antes do carro dela sair da estrada. Hugo sentiu um nó na garganta ao ver a foto da testemunha. Era um funcionário de confiança de seu pai, alguém que trabalhava na família há anos. A ideia de que seu pai poderia ter planejado aquele acidente o deixava em um misto de raiva e incredulidade. E tem mais, continuou Eduardo, abrindo outro documento. Logo depois do acidente, seu pai usou sua influência para arquivar o caso como fatalidade. A investigação foi encerrada rapidamente e ninguém questionou as circunstâncias estranhas do ocorrido. As palavras de Eduardo ecoaram na mente de Hugo, que sentia o sangue ferver. Seu próprio pai, o homem que o criara e moldara como empresário, havia sido o responsável por destruir sua felicidade com Bettina, por orgulho, preconceito e controle. Ele manipulou uma situação que acabou com a vida dela, ou ao menos, com a vida que conhecia,
Eu sabia que ele nunca aceitou Bettina, murmurou Hugo, apertando as mãos em punho. Mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer algo tão cruel. Eduardo colocou uma mão no ombro de Hugo, num gesto de apoio. Agora que você sabe a verdade, cabe a você decidir o que fazer. Mas entendo que seja algo muito difícil de digerir. Hugo passou os dias seguintes em um estado de torpor. A raiva e o desprezo por seu pai cresciam a cada pensamento sobre a descoberta. Ele precisava confrontá-lo, exigir explicações e, acima de tudo, justiça pelo que ele e Bettina haviam sofrido. Mas sabia que, antes disso, precisava contar a verdade para Luísa. Ao encontrá-la, Hugo sentia um peso no coração. Ele sabia que as próximas palavras mudariam tudo. Eles se sentaram em um banco em frente a um lago, e Hugo começou a relatar, de forma cuidadosa, o que descobrira sobre o acidente. Luísa, há algo que você precisa saber sobre seu passado, algo que foi mantido em segredo até agora. Ele disse, olhando fundo nos olhos dela. Ela o encarou, apreensiva, mas não desviou o olhar. O acidente que você mencionou não foi uma simples fatalidade. Aconteceu porque meu pai manipulou as circunstâncias para afastá-la de mim. Ele achava que você não era adequada para nossa família e decidiu interferir de uma forma que nunca poderei perdoar. Luísa cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela parecia assustada e chocada. Tentando assimilar cada palavra, Hugo apertou a mão dela, tentando transmitir algum consolo, mas sabia que nada do que dissesse poderia apagar aquela verdade devastadora. Sinto muito que tenha descoberto dessa maneira, Luísa, continuou ele, com a voz embargada. Se eu pudesse voltar no tempo e impedir isso, eu faria. Mas agora, o que posso prometer é que estou ao seu lado e que farei tudo para te proteger, como não fui capaz de fazer no passado. Ela enxugou as lágrimas, respirando fundo para se recompor. Por fim, ergueu o rosto e encarou Hugo com um olhar firme, mas marcado pela dor. Hugo, eu não sei o que fazer com essa informação. É como se toda a minha vida fosse construída em cima de mentiras, mas agradeço por me contar a verdade. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Ele assentiu, compreensivo, segurando suas mãos com carinho. Sabia que o caminho seria doloroso, mas estava disposto a enfrentá-lo junto a ela. Não importava o que viesse. Eu entendo, Luísa. Estarei aqui quando estiver pronta. Enquanto ela se afastava, Hugo ficou observando, o peito carregado de tristeza e arrependimento. A revelação o deixara sem chão, mas ao mesmo tempo, sentia-se determinado a enfrentar o pai e exigir justiça pelo que ele e Luísa sofreram. Os dias que seguiram a revelação foram marcados por uma tensão constante. Hugo se dividia entre a necessidade de confrontar seu pai e a dor de ver Luísa ainda em estado de choque. Ela tentava lidar com a verdade, mas ele sabia que a confusão e o sofrimento a consumiam. Cada vez que ele a procurava, sentia o peso de sua própria responsabilidade pelo que ela passava. Como se pudesse ter feito algo no passado para evitar aquele destino cruel. Em uma tarde fria e nublada, Hugo decidiu que era hora de enfrentar seu pai. Era o único modo de seguir em frente. Se ele quisesse alguma paz ou qualquer chance de futuro com Luísa, precisaria esclarecer o passado, custasse o que custasse. Ao chegar à casa do pai, Hugo sentiu um aperto no peito. A grande mansão, onde passara tantos momentos, agora lhe parecia sombria, cheia de memórias distantes e distorcidas. Seu pai estava na sala de estar, sentado em uma poltrona de couro e lendo um jornal, como fazia todos os dias, como se nada pudesse jamais abalar o equilíbrio de seu mundo. Precisamos conversar, pai, disse Hugo. Sem preâmbulos. Entrando na sala, o pai o encarou por cima dos óculos, com um olhar curioso e ligeiramente irritado pela interrupção repentina. Hugo, o que é tão urgente que não pode esperar? Hugo respirou fundo, sentindo a raiva borbulhar dentro de si, mas esforçando-se para manter a calma. Eu sei o que você fez com Bettina. Eu sei que você manipulou aquele acidente, que destruiu nossa vida para afastá-la de mim. O pai de Hugo continuou a encará-lo, impassível, antes de soltar o jornal sobre a mesa. Ele ajustou os óculos, e uma expressão fria e calculista tomou conta de seu rosto.
Então finalmente descobriu, respondeu o pai, sem sequer tentar negar. É verdade. Eu fiz o que era necessário. Aquela mulher nunca foi adequada para você, Hugo. Ela era um empecilho, uma distração que ameaçava tudo o que construímos. Hugo sentiu a raiva aumentar, mas conteve-se. Precisava entender até onde a crueldade do pai chegava. Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Ela era a mulher que eu amava. A única pessoa que realmente importava na minha vida. E você destruiu isso, sem pensar nas consequências. Consequências. O pai riu, um som seco e amargo. As consequências foram que você se tornou o homem que é hoje. Focado, forte, bem-sucedido. Aquela garota era uma distração. Hugo, e eu fiz o que qualquer pai faria para proteger seu legado. Hugo o encarou, incrédulo, sentindo-se como se estivesse diante de um estranho. A frieza nas palavras do pai revelava um desprezo profundo, uma incapacidade de entender o amor, o valor das conexões humanas. Ele percebeu que aquele homem, por mais próximo que estivesse, nunca entenderia o que era o amor de verdade. Você não entende nada sobre mim, disse Hugo com a voz firme. E agora é tarde demais. Eu encontrei Bettina, e ela está viva, mas destruída, com um passado cheio de fragmentos e uma vida que você roubou dela. O pai de Hugo o encarou com uma expressão de surpresa, mas rapidamente se recompôs, recuperando a máscara de superioridade. E o que pretende fazer? Jogar fora tudo o que construímos para viver essa farsa. Ela é uma mulher quebrada, Hugo. Não tem nada a oferecer. As palavras do pai foram como um golpe. Hugo sentiu-se prestes a explodir, mas naquele momento, percebeu algo importante. Seu amor por Luísa era a força que ele realmente precisava. Ele não queria o legado do pai nem a fortuna. Se isso significasse viver sob a sombra de uma manipulação tão cruel, eu escolho o amor que você nunca entendeu, respondeu Hugo com determinação. Escolho reconstruir o que você destruiu. A vida que deveria ter sido nossa. O pai estreitou os olhos, percebendo que estava perdendo o controle sobre o filho. Mesmo assim, tentou um último argumento. Você realmente abriria mão de tudo o que tem por uma mulher quebrada? Hugo manteve o olhar firme. Ele sabia que aquela decisão custaria sua posição, sua fortuna e qualquer vínculo que restava com a família. Mas no fundo, ele também sabia que essa era a única escolha possível. Sim, e não pense que você vai continuar impune, pai. O que fez foi um crime. E estou disposto a levar isso adiante. Por mais que isso custe, ele deu as costas, sentindo a fúria do pai queimar em seu olhar. Mas a verdade é que já não importava. Hugo saíra daquela mansão como um homem livre, sem os grilhões do passado, e com um propósito claro: reconstruir o que havia sido destruído. Ao encontrar Luísa, contou a ela o confronto e a decisão de deixar tudo para trás. Ela, ainda surpresa, o olhou com uma mistura de tristeza e alívio. Entendendo o peso de sua escolha, Hugo, você realmente abriria mão de tudo? Por mim? Perguntou ela, emocionada. Ele sorriu, segurando sua mão. Eu faria qualquer coisa para ter uma chance de construir uma vida verdadeira com você, Luísa. O resto são apenas bens e lembranças amargas. Nós podemos criar algo novo. Ela assentiu, e naquele instante, Hugo sentiu que, pela primeira vez, tinha uma chance real de ser feliz. A luta estava longe de acabar, mas com ela ao seu lado, ele sabia que estava no caminho certo. A decisão de Hugo de abandonar o legado familiar e o confronto com o pai trouxeram uma nova clareza para ele. Mesmo que ainda não soubesse como reconstruir o futuro, ao lado de Luísa, ele sentia a confiança e a determinação que o impulsionavam para frente. Ao lado dela, cada decisão parecia mais leve, cada passo mais seguro. Ele sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo sua própria verdade. Longe das imposições e do controle da família, aos poucos, Luísa começou a se adaptar à nova realidade. E junto com Hugo, continuava explorando fragmentos de memória. Cada lembrança trazia uma sensação de descoberta, mas também de dor. Ela estava desenterrando uma vida inteira que fora enterrada sob a sombra do acidente e das manipulações do pai de Hugo. Apesar da dor, Luísa parecia mais determinada do que nunca a entender quem realmente era. Certo dia, enquanto caminhavam por um parque próximo à casa de Luísa,
Ela parou de repente, com um brilho nos olhos que Hugo não havia visto antes. Ele percebeu que algo importante estava para emergir de sua mente. Uma lembrança mais sólida do que as outras. Hugo, ela começou com a voz levemente trêmula. Eu me lembrei de algo importante. Não sei como, mas... acho que eu estava grávida antes do acidente. As palavras dela foram como um choque para Hugo. Ele a encarou, sentindo um misto de surpresa e incredulidade. Jamais lhe passara pela cabeça que ela pudesse ter estado grávida, e que talvez ele tivesse uma filha ou um filho por aí, fruto de um amor que fora interrompido de forma tão abrupta. Grávida, ele repetiu, tentando assimilar a informação. Você tem certeza? Ela assentiu, visivelmente emocionada, levando uma das mãos ao ventre, como se ainda pudesse sentir algo de uma época distante. É uma sensação muito vaga, mas acho que sim. Não sei se o bebê sobreviveu ou se alguém o encontrou e cuidou dele, mas sinto que não estive sozinha durante esse tempo. Hugo respirou fundo, processando tudo aquilo. Se era verdade, se Luísa realmente estivera grávida, então havia uma chance de que o filho deles estivesse vivo em algum lugar. A ideia o comoveu profundamente, ao mesmo tempo em que despertava um sentimento de esperança e responsabilidade que ele nunca imaginara sentir. Luísa, precisamos descobrir o que aconteceu, disse ele, pegando as mãos dela. Se nosso filho realmente sobreviveu, temos que encontrá-lo. Eu não posso deixar você passar por isso sozinha. Ela assentiu, o olhar brilhando de emoção e apreensão. Eles sabiam que aquela nova busca seria longa e cheia de desafios, mas estavam prontos para enfrentar o que viesse. Desde que estivessem juntos, ao retornar para casa, Hugo contatou Eduardo mais uma vez, explicando a nova situação. O investigador, que agora entendia a profundidade daquela história, comprometeu-se a procurar qualquer informação sobre o possível nascimento e paradeiro de uma criança, começando pelas redondezas do local do acidente. Os dias seguintes foram de espera e ansiedade. Enquanto Hugo e Luísa tentavam viver uma rotina mais tranquila, o pensamento sobre o filho perdido nunca os deixava em paz. Eles dividiam histórias, memórias e expectativas sobre a possibilidade de serem pais. Mesmo que de uma forma inesperada, o sentimento de esperança era reconfortante, mas também despertava um medo sutil de que aquela busca trouxesse uma nova decepção. Finalmente, após dias de espera, Eduardo entrou em contato com uma informação inesperada. Hugo, encontrei um registro que pode ser relevante, disse o investigador, em tom sério. Uma criança foi encontrada em um orfanato próximo ao local do acidente alguns meses depois do ocorrido. Ela foi registrada como sem parentes conhecidos e permaneceu no orfanato até ser adotada por uma família alguns anos depois. Hugo sentiu o coração acelerar. Aquela era a pista que ele precisava. Você tem o nome da família que a adotou? Perguntou com a voz ansiosa. Eduardo fez uma pausa, consultando os documentos. Sim, a garota foi adotada por uma família no interior do estado e foi registrada com o nome de Beatriz. Ela teria aproximadamente a mesma idade que nosso filho, ou filha teria hoje. Hugo trocou um olhar com Luísa, que estava ao seu lado, segurando sua mão com força. A possibilidade de que Beatriz fosse sua filha os enchia de uma mistura de esperança e medo. Havia tantas questões, tantas possibilidades, mas naquele momento, a única coisa que importava era seguir a pista e descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Hugo e Luísa organizaram uma viagem para o interior. Decidiram ir até a cidade onde Beatriz havia crescido. Em busca de mais informações, a estrada era longa, e a ansiedade só aumentava a cada quilômetro percorrido. Eles quase não falaram durante o trajeto, cada um imerso em seus próprios pensamentos e medos. Ao chegarem à cidade, foram direto ao endereço indicado por Eduardo, uma casa simples e acolhedora, onde Beatriz vivia com sua família adotiva. Hugo sentiu um frio na espinha ao imaginar que, dentro daquela casa, poderia estar a filha que ele e Luísa haviam perdido. Eles pararam em frente à porta, trocando um último olhar de apoio e cumplicidade. Antes de Hugo bater suavemente, um senhor de meia idade abriu a porta, encarando-os com uma expressão curiosa e simpática. Boa tarde, senhor. Meu nome é Hugo, e esta é Luísa. Desculpe incomodar,
mas viemos em busca de informações sobre sua filha, Beatriz. O homem assentiu, compreendendo de imediato a seriedade da visita, e os convidou a entrar. Sentaram-se na sala, e enquanto aguardavam por Beatriz, Hugo e Luísa se entreolharam, cientes de que estavam prestes a viver um momento que mudaria suas vidas para sempre. A sala da casa era simples e aconchegante, com móveis antigos e fotografias de família em molduras de madeira nas paredes. Hugo e Luísa sentaram-se lado a lado no sofá, tentando controlar a ansiedade, enquanto esperavam pela chegada de Beatriz. O pai adotivo, sentado à frente deles, explicava em voz baixa como ela havia sido acolhida por eles ainda bebê. Sem nenhum registro de parentes, era evidente o carinho e o cuidado que ele e sua esposa tinham por ela. E isso trouxe um pouco de alívio a Hugo e Luísa, que, ainda nervosos, escutavam atentamente cada detalhe. Beatriz sempre foi uma boa filha, disse o pai adotivo, com um sorriso leve. Sempre nos encheu de orgulho. É uma menina muito estudiosa, dedicada e corajosa. A porta da sala se abriu, e uma jovem entrou. Hugo sentiu o coração acelerar ao vê-la. Beatriz tinha um rosto delicado, os cabelos castanhos caindo suavemente sobre os ombros, e um sorriso tímido no rosto. Os olhos dela brilhavam com uma curiosidade reservada, mas o que mais chamava-lhe a atenção era uma semelhança sutil, quase inexplicável, que ela parecia ter com Luísa. Hugo sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo, uma mistura de reconhecimento e esperança. Beatriz, esses são Hugo e Luísa, disse o pai dela. Eles vieram de longe para te conhecer e conversar sobre algo importante. Beatriz olhou para eles com uma expressão de surpresa, mas cumprimentou os dois com um sorriso educado. Luísa, com os olhos marejados, estendeu a mão e a segurou com delicadeza. Hugo notou que ela também estava lutando para conter as emoções. Ele compreendia o quanto aquele momento era delicado para ambos, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Beatriz, sabemos que isso pode parecer confuso e até um pouco estranho. Começou Hugo tentando manter a voz firme. Mas estamos aqui porque existe uma possibilidade de que você possa ser nossa filha. A expressão de Beatriz passou da surpresa para a incredulidade, e ela olhou para o pai adotivo, que assentiu com um olhar compreensivo, como se quisesse dar a ela a permissão para ouvir e entender o que estava acontecendo. Depois, ela voltou o olhar para Luísa e Hugo, ainda sem saber o que dizer. Eu não sei o que dizer, murmurou Beatriz, com um leve tremor na voz. Luísa apertou a mão dela com mais firmeza e sorriu, tentando transmitir algum conforto. Sabemos que é muita informação de uma vez, Beatriz, disse ela com a voz suave e cheia de carinho. E não queremos te forçar a nada, mas achamos que você tem o direito de saber o que aconteceu no passado e o quanto procuramos por você. Mesmo sem saber que você existia, Hugo observava cada reação de Beatriz, tentando absorver cada gesto e cada expressão que pudesse indicar algum traço de conexão com eles. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas ao olhar para ela, sentia uma familiaridade que era difícil de explicar, algo que ia além das semelhanças físicas. Eu sempre soube que fui adotada, disse Beatriz em voz baixa. Meus pais sempre foram muito abertos comigo sobre isso, e eu nunca tive problemas com a minha história, mas não sei. Algo dentro de mim sempre sentiu que faltava algo, alguma peça que eu nunca consegui entender completamente. Luísa sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, e Hugo passou o braço ao redor dela, apertando-a contra si em um gesto de apoio. A emoção dos dois era palpável, mas sabiam que era importante dar a Beatriz o espaço para assimilar a situação e tomar as próprias decisões. Não estamos aqui para tirar nada de você, disse Hugo, tentando tranquilizá-la. Só queremos te dar uma escolha, uma chance de conhecer a verdade e, se desejar, conhecer a história que compartilhamos. Como família, Beatriz olhou para os três em silêncio por alguns momentos, seu olhar oscilando entre o pai adotivo, Luísa e Hugo. Era claro que ela lutava para processar todas as emoções e informações novas. Finalmente, respirou fundo e olhou diretamente para Luísa, com uma expressão que misturava curiosidade e vulnerabilidade. Eu acho que gostaria de saber mais sobre essa história,
disse ela, em um tom hesitante, mas sincero. Não posso prometer que vai ser fácil, mas quero saber quem vocês são e o que aconteceu. O coração de Luísa e Hugo disparou ao ouvir aquelas palavras. Era o primeiro passo para uma nova jornada juntos, uma chance de recuperar o tempo perdido, de construir uma relação e de preencher os espaços que haviam sido deixados para trás. Eles se entreolharam, emocionados, e então se voltaram para Beatriz com sorrisos de esperança. Nós estamos prontos para te contar tudo, respondeu Luísa, ainda segurando a mão de Beatriz. Não importa o que aconteça. Estaremos ao seu lado, respeitando o seu tempo, o seu espaço e os seus sentimentos. O pai adotivo de Beatriz os observava em silêncio, com uma expressão de compreensão e respeito. Sabia que, de certa forma, estava abrindo espaço para que sua filha descobrisse mais sobre si mesma e seu passado. Mas também sabia que o amor que compartilhava com Beatriz jamais seria diminuído. Ele estava ao lado dela, apoiando cada decisão. Sentados na sala simples, mas cheia de amor, eles começaram a compartilhar histórias, memórias e sentimentos. Hugo e Luísa, com cuidado, contaram sobre o relacionamento que haviam perdido, o acidente que separou suas vidas e a busca incansável pela verdade que os levara até ali. Beatriz os ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, enquanto traçava o primeiro esboço do que poderia ser sua nova realidade. Os dias seguintes ao encontro foram intensos e transformadores para todos. Beatriz, com o apoio de seus pais adotivos e o carinho de Hugo e Luísa, começou a mergulhar no próprio passado, explorando as memórias e histórias que lhe foram contadas com a mente aberta e o coração curioso, mesmo sem ainda saber exatamente o que sentia. Ela reconhecia a sinceridade e a emoção com que Hugo e Luísa falavam sobre o amor que os unia e sobre a jornada que os trouxera até ela. Em uma tarde tranquila, Beatriz convidou Hugo e Luísa para uma caminhada pelo parque, dizendo que queria conversar sobre o que estava sentindo. Os dois aceitaram prontamente, ansiosos para compreender melhor o que ela pensava e como estava processando toda a situação. Desde que vocês apareceram na minha vida, eu não consigo parar de pensar em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes, começou Beatriz, com o olhar fixo nas árvores ao redor. E, de alguma forma, isso tudo tem me feito repensar quem eu sou. Luísa segurou a mão dela, transmitindo seu apoio. Sabia que a adaptação a uma nova realidade era um processo demorado e emocional, e respeitava cada momento de reflexão que Beatriz precisava para organizar os próprios sentimentos. Nós não queremos que sinta que precisa mudar ou ser alguém diferente, Beatriz, disse Luísa com um sorriso suave. Queremos apenas que saiba que estamos aqui para você, para compartilhar o que somos e o que sentimos, mas respeitando quem você já é. Beatriz assentiu, sorrindo levemente. Hugo a observava, tentando encontrar em cada expressão dela o reflexo da vida que perderam, mas também ciente de que o mais importante era o que construiriam dali em diante. Eu sei, e na verdade, vocês dois me ajudaram a entender mais sobre mim mesma. Beatriz continuou, com um brilho de determinação nos olhos. Percebi que, apesar de tudo, sou uma pessoa que foi amada e cuidada, tanto pelos meus pais adotivos quanto por vocês. Talvez isso seja o mais importante, saber que há amor em tudo isso. Hugo sentiu uma onda de emoção e gratidão. Ele e Luísa haviam passado tanto tempo buscando preencher o vazio deixado pelo passado, que ouvir aquelas palavras de Beatriz era como um bálsamo para suas dores. A filha que ele pensara ter perdido para sempre estava ali, aceitando o amor que sempre quisera oferecer. Obrigado, Beatriz, disse ele com a voz embargada. Ter a chance de conhecer você, de saber que ainda podemos criar algo juntos, é o maior presente que poderíamos receber. Eles continuaram a caminhar pelo parque, conversando e compartilhando risadas, como uma família que, embora marcada pelo tempo e pelas circunstâncias, estava unida por um sentimento genuíno e profundo. Cada passo que davam era como se, simbolicamente, estivessem caminhando rumo a uma nova fase, onde o passado doloroso poderia finalmente dar lugar à esperança. Nas semanas seguintes, Beatriz começou a passar mais tempo com Hugo e Luísa, compartilhando com eles pequenos detalhes de sua vida
e descobrindo o que significava ter uma família biológica. Eles, por sua vez, adaptavam-se à rotina que incluía visitas, conversas longas e a construção de uma nova intimidade. O medo inicial e as incertezas foram gradualmente substituídos por uma sensação de paz e pertencimento. Num domingo ensolarado, Hugo decidiu organizar um almoço para as duas famílias. Queria reunir todos em uma celebração simbólica, onde poderiam não apenas compartilhar uma refeição, mas também demonstrar a união entre passado e presente, superando barreiras e cicatrizes. Durante o almoço, a sala estava cheia de conversas, risos e sorrisos. O pai adotivo de Beatriz conversava animadamente com Hugo sobre histórias da juventude, enquanto Luísa e a mãe de Beatriz trocavam receitas e conselhos. Beatriz, ao centro de tudo, sorria e observava as duas famílias interagirem como se sempre tivessem feito parte uma da outra. Ao final do almoço, Hugo levantou-se e, erguendo sua taça, fez um brinde com o coração cheio de gratidão e felicidade. Quero brindar a este momento e a esta família, que não é perfeita e que tem suas cicatrizes, mas que é repleta de amor, paciência e compreensão. Que esse seja apenas o começo de muitas outras celebrações juntos. A Luísa, Beatriz e aos pais que cuidaram de nossa filha, obrigado por tornarem isso possível. Todos brindaram. E Luísa, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, segurou a mão de Hugo. Sabia que, mesmo com todas as dificuldades e o tempo que perderam, o mais importante era aquele presente e a promessa de um futuro cheio de amor e companheirismo. Beatriz, tocada pelas palavras de Hugo, se levantou e o abraçou com força, como uma filha que, finalmente, encontrava seu lugar no mundo. Obrigada por nunca desistirem de mim, murmurou ela, com um sorriso sincero. Hugo e Luísa a apertaram entre os braços, emocionados e com a certeza de que, apesar de tudo, o destino lhes dera uma segunda chance. Juntos, eles iriam trilhar um novo caminho, com a certeza de que as marcas do passado só fortaleciam o amor que compartilhavam no presente. E assim, com o calor do sol e o carinho de duas famílias unidas, Hugo, Luísa e Beatriz encontraram o recomeço que tanto desejavam. Celebrando a vida que, depois de tantas perdas e desencontros, lhes permitia enfim a oportunidade de serem felizes,